Muito boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga e todos aqueles que estejam nos acompanhando neste momento. Estamos aqui para mais uma live, aos domingos. Este mês de agosto, nós estamos com o tema Sua Família, um Projeto de Amor, sendo hoje o último dia desse ciclo de palestras. E teremos hoje como convidada a Cristiane Mascarenhas, coordenadora do projeto Escutatória da Federação Espírita Pernambucana. Vamos tentar aqui fixar o nosso tema. Pronto, já está fixado. E agora vamos convidar a nossa palestrante de hoje. Vamos só aguardar a sua chegada. Olá! E aí está ela. Olá, Cris. Boa tarde, boa tarde, Boa tarde. Ronaldo. Boa tarde. Tudo bem com já vocês? Estão aqui conosco. Tudo ótimo, muito obrigada. E você? Estamos bem, graças a Deus. Que bom. Na caminhada. Obrigada. Já adianto a viu? você que estamos muito felizes com a sua participação. O pessoal ficou muito entusiasmado. Gostamos muito do seu trabalho no projeto Escutatória. Tenha longa vida. Ai, que bom, se Deus quiser, né? Graças a Deus, estamos aí, nos unimos, né, amigos, por esse projeto. Até hoje é a mesma formação, o grupo, a equipe. Estamos fazendo 2 anos agora, em setembro. Que bom, rapaz. E é uma alegria. Estamos retornando às ruas, viu? Agora é dia 12 de setembro, né? Que as coisas estão mais controladas, a gente está sentindo muita falta. Já dá para voltar, né? Já dá para voltar. A gente está atendendo por telefone, né? Numa parceria aí com a SOS Press, mas nós somos de rua. A gente quer ir para a rua. Isso é ótimo. Não tem nada que pague esse contato humano, não, viu? Não é? Exato. Muito feliz por estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. É toda nossa. Né? Um abraço enorme a todos que fazem o Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Né? Espero um dia conhecê-los pessoalmente também. Sim, sim. Assim que isso se resolver, a gente vai lhe buscar. Nem se preocupe. Cristiane, eu queria lhe convidar primeiro para a gente ouvir a leitura do livro Agenda Cristã, né, do André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, a lição número 9, Nas Conversações. E o André diz assim: não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido você suficientemente claro na expressão. Se o interpelado não atende de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago. E se não o for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma. Quando alguém não lhe der a informação solicitada com a presteza que você desejaria, não se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos. Isso deveria virar um mantra, tá? Em algumas empresas. Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no destino sobre as quais precisamos fazer silêncio. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento onde você permaneça de passagem. Sua mente quase sempre está despreocupada em semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo. Isso é outro mantra. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo. Possivelmente, já respondeu com gentileza 99 vezes a outras pessoas, ou talvez acabe de sofrer uma perda importante. Ajude conversando, uma boa palavra auxilia sempre. E lembre-se, o mal não merece comentário em tempo algum.
Isso é muito Exato. escutatória. O André Engraçado, Luiz é né? muito cirúrgico. Muito, tão linda a mensagem. Fala de relacionamento, né? Que a Verdade. gente No nosso dia a dia. se relaciona se comunicando, né? De várias Exato. formas, não só com a voz. Isso. Lindo. Então, vamos fazer uma prece inicial para a palavra ser passada a quem merece, né? Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Seara Bendita do Espiritismo para conversarmos e levar consolo e esclarecimento através da doutrina espírita a todos os corações que nos ouvem. Te pedimos, Senhor, que ilumine e ampare a nossa palestrante convidada da tarde de hoje, para que suas palavras possam ser luz, alor e alento em cada coração. Em teu nome e em nome dos bons espíritos, damos por iniciado esse trabalho na tarde de hoje. Que assim seja. Que assim seja, que Jesus nos ampare, né? E nos ilumine. Já estou vendo uns coraçõezinhos aí muito queridos meus, viu? Vou pedir permissão para citar o Emanuel Silvestre, Pode que é um ficar à vontade. companheiro, Simone, a Patrícia de Roisa, os que eu vi aqui, que passa rápido, né? É verdade. Pois é, meu amigo, esse tema, nossa, vocês estão aí um mês todo, né? Com esse tema. Eu vi Isso. família e corretíssimo. Eu vou só lembrar, né, que é importante a gente lembrar que a constituição de uma família não é algo à toa, que tem uma programação que precede, né, a vida física. É sempre bom a gente lembrar isso, né? Não existe acaso, não existe aquela história, né? Ai, nossa, caí na família errada, caí de paraquedas, né? Não tenho nada a ver Isso. com essas pessoas. Nesse livro aqui, ó, Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, né? Ela diz assim, ó, o acaso pode, então, ser considerado como uma lei sábia que se expressa mediante desconhecidos, mas programados antecipadamente. Então, não cai uma folha que não seja do conhecimento e não esteja sob o controle de Deus. O doutor Alberto Almeida, Ronaldo e amigos queridos, ele diz uma coisa assim, ele fala, olha, os espermatozoides, quem são aqueles que chegam primeiro? São os mais rápidos, os mais fortes, né? Os mais saudáveis. Aí ele diz, e como é que acontece daquele que chega com limitação, com algumas limitações, que seria o mais Isso. fraquinho, seria o último da... Quem é que pensou esse espermatozoide lá pra frente? Ele diz assim, né? A mão de Deus pensou. Então, assim, é uma coisa que realmente a gente vê que ultrapassa a questão genética, né? A gente tem uma Verdade. herança genética, obviamente. Mas por quê? Porque a herança espiritual da gente, a genética espiritual, digamos assim, agrupa a gente, né? Digamos, uma família de músicos, agrupa por afinidade aquela família. Então, imprime, né, no código genético esse condicionamento. Uma habilidade, né, uma doença. Então, a gente tem essa herança espiritual aí. Não há improviso, né? Não existe isso. E aí a gente lembra também, né, aquelas pessoas que, por exemplo, não conheceram os pais ou foram entregues para adoção, abandonados. Aí conhecem novos pais. Pais maravilhosos, porque pais que não são de sangue, mas amam, mais ainda, né? É verdade. Transcendental, né? Esse amor, porque você não teria motivo nenhum, tecnicamente, para amar quem, mas você ama. Então, essas pessoas, mesmo sendo preenchidas com esse amor, quando elas crescem mais tarde, elas querem conhecer os pais. Não é interessante isso? Por que essa necessidade se elas foram preenchidas pelo amor de todo jeito, Verdade. né? Não é, Ronaldo? Então, assim, fala da importância desse vínculo, une, porque talvez se não unisse por esse vínculo, a gente se desgarrava, né? Então, olha, tu tem que ficar preso aqui mesmo. A ideia é essa, né? Aí eu queria lembrar que nos mandamentos da lei de Deus, lá aqueles lá, mosaico mesmo, os 10 mandamentos, né, que são um Os 10 código moral mandamentos. até hoje, as nossas leis morais são ligadas a eles, são 10 leis morais também, no Pentateuco também, né, em vez de Moisés, agora de Kardec, mas ó, tudo conectado, né? Os primeiros mandamentos, eles falam dos 3 primeiros, do nosso relacionamento com Deus. Adorar só o teu Deus e tal. O mandamento do meio é honrar pai e mãe.
abaixo desse vem o quê? Aqueles mandamentos que tratam do relacionamento da gente com o outro. Não matar, não roubar. Olha que interessante. O que está no meio é como se fosse assim, aqui está a transição. Aqui os pais são os co-criadores, né? E é o único mandamento que tem a promessa, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Está lá em Êxodo 20, 12, né? É o único que tem uma promessa. E por que na terra? Porque na visão dos hebreus, eles não tinham essa questão ainda espiritual, não compreendiam. Então, assim, eles imaginavam que a vida futura era uma vida melhor naquela terra ainda, né? Iam viver mais e tudo. Mas a gente pode entender essa terra como um mundo, por exemplo, de regeneração, né? E aí diz, não diz para amar, diz para honrar. É diferente. Nem sempre a gente vai amar os pais. Nem sempre os pais vão amar o filho, ou um irmão, ou um primo. Porque não é só por afinidade que a gente se agrupa, né? Às vezes vem afetos ali, né? E é maravilha, né? Uma família que todos estão ali, né? Se amam. É uma bênção isso, realmente. Mas a gente vem, na maioria das vezes, para ajuste. Porque a gente está ainda no mundo de expiação e prova. A gente está na transição para o mundo de transição, né? Que o mundo de regeneração é um mundo de transição entre os mundos infelizes e os felizes. A gente está na transição para a transição. Então, quando diz assim, amar, é honrar, a gente pergunta, e aí, como é que vai ser, né? O que é honrar? Então, é a gente respeitar, é a gente cumprir com o dever. Às vezes não é possível amar. É a gente, lá no Evangelho do Espiritismo, diz que a gente pode fazer mimos, inclusive, na velhice, proteger, dar de comer, falar assim bem claramente, né? Que esses vínculos, eles não se desfazem com o tempo. E aí aqui a gente vai até, assim, eu queria até alertar, já que é a Semana da Família, para o Disque 100, que é que você liga para ele quando você vê uma violência psicológica ou física com idosos. Ótimo. E, gente, pasmem, é contra a lei você se omitir, sabia? Nesse caso, com os idosos, você não pode se omitir, você tem que denunciar, é obrigado. Então, às vezes você vê aquele idoso que está dentro do ambiente, né? Mas não está num quartinho, até está dentro de casa, mas ninguém está conversando com ele, ninguém está falando com ele. Então, isso é um isolamento de todo jeito. Está ignorando da mesma forma, né? E aí, o maior índice de violência com os idosos, que eles sofrem violência física, sim, dentro de casa. Sabe quem comete? Ronaldo e amigos. Os netos. Os netos. Meu Deus. Por que os netos? Porque vê os pais. É o exemplo, né? Então a gente já vê qual é a primeira tarefa aí dentro do lar. É você mesmo dar o exemplo, né? E nesse lar, a gente lembra o quê? Quando a gente pega aquela família, pega o guia modelo da humanidade, que é Jesus, né? Na questão 625, lá diz a família dele. Houve um planejamento enorme espiritual, com espíritos missionários. Então, Jesus precisou de uma família para ver o mundo, para descer a terra. Ele não derrogou a lei. Ele veio da mesma forma que todo mundo. Aí a gente vê um pai, um José, um espírito nobre, né, que passa discretamente pela terra, né, sem honrarias, passa de uma maneira discreta. Aquele pai que protegeu para que Jesus viesse cumprir sua missão. Difícil, quando ele foi para Belém fazer o censo, Maria estava grávida, ele levou a esposa. Ninguém levaria, ele levou por cuidado, para ficar cuidando dela, para proteger aquele filho. E na estrada, risco de estupro, a gente sabe, né, de assalto, mas ele com ela. Aí vem Maria, né, uma mulher, a querida de Deus, né, Maria quer dizer a querida de Deus, uma mulher multifacetada, um espírito de escola, né, já de outras missões com Jesus, uma missionária, que muitos pensam que ela foi fria, mas não, ela foi discípula, apóstola, ela foi tudo dele, a gente sabe, né? Vem os outros familiares, vem o primo, João Batista, batiza Jesus. Olha só a missão do primo, né? Vindo na frente como precursor. A tia e o Zacarias, o tio, né? O Zacarias sacerdote, né? Primo também.
Então vem ali uma parentela para que ele pudesse cumprir a missão dele, um apoio, né? E aí a gente vê também, sabe o que é? A parentela espiritual que precedeu, né? No planejamento. E Jesus, como filho também, nós falamos dos pais, dos tios, dos primos, Jesus, como filho também, cumpre seu dever fielmente. Para os judeus era muito importante o filho honrar o pai, ele carregava o nome do pai, né? E ele pediu para ser admitido na carpintaria do pai, e depois assume quando José desencarna. Como quem diz assim, olha, aqui é onde começa tudo. A primeira tarefa é aqui. Me aceite como funcionário na sua carpintaria. Né? Quando Jesus sai para o messianato dele, ele já sai com mais de 30 anos de idade. Ele já cumpriu todos os deveres dele na família. Ele podia ter feito isso antes, porque ele, criança, nas estradas, ele levava para casa, para dentro de casa, pessoas com fome. Levava até criminosos, que ele encontrava no meio da rua. Levava para casa e Maria aceitava e dava de comer, e dava acolhida, dava água. Né? Olha que família diferente. Então ele discutia aos 13 anos. Ele discutia aos 13 anos de idade com os rabinos, com os sacerdotes na sinagoga. Então ele poderia ter começado muito antes a vida pública, né, dele, digamos assim, a pública. Mas ele espera para cumprir todos os deveres e só sai depois de 30 anos. Quando ele vai embora, ele diz assim para Maria, porque Maria insiste muito para ele ficar. Ele diz, amo todos com muita ternura e sempre agradeço ao Pai pela família abençoada que me deu. Olha, a família física, né? Mas amo da mesma forma todos os seres humanos e preciso transmitir-lhes a boa nova que meu Pai me confiou. Então, aí ele expande para a família espiritual. Mas a tarefa primeira é na família física, consanguínea, é dentro de casa. Né? A gente faz no pequenininho para poder fazer no grande. É essa a sequência, né? Aquele ditado, costume de casa vai à praça, é isso vai mesmo. à praça. Então a gente vê aí a família se reunir por afinidade em missão, por reajuste, né? Lembra daquela família lá a mãe de André Luiz, do livro Nosso Lar, quando ela vai reencarnar, ela pede para vir com o mesmo marido que tinha sido infiel a ela, né? Que não tinha feito ela feliz. E aceita como filha, ela pede para vir como filhas deles as duas ex-amantes dele. Olha que convivência não ia ser essa, difícil, né? E tem aquelas que são aprendizado. Aí eu quero trazer o exemplo do cego de nascença, que está lá em João, no capítulo 9, de 1 a 3. Aquela passagem, Ronaldo e amigos, né? Que Jesus, para curar um cego, ele cospe no chão, faz uma laminha, né? Passa na vista do cego, o cego. Aí ele manda ir lá no tanque de Siloé se lavar. E ele volta a enxergar. Os discípulos perguntam assim, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus diz, nenhum nem outro. Mas para que nele se mostrasse o poder de Deus. Então ali era uma situação de aprendizado. Não era mais uma expiação para todos. Isso é importante a gente saber para a gente não julgar. Ah, esse filho veio assim porque foi assado. Olha. As pessoas têm muito esse julgamento imediato, né? Sem saber, né? Alguma coisa os pais fizeram para que o filho viesse assim. Exato. E a lei de Deus é uma lei de amor, não é de talião, não é mais de talião. Exatamente. Né? E aí eu queria entrar no assunto, que aí é muito importante, que Joana traz aqui nesse livro também, Constelação Familiar, que é transtorno de conduta por obsessão. Né? Aí a gente vai enxergar o quê? Aquele que está ali como uma pessoa que está infeliz, uma pessoa que está com obsessão, uma pessoa que está necessitada. E não necessariamente um rebelde, né? Uma pessoa transgressora. Tem que ter o cuidado. Aí o que é que acontece? Todos nós nos comunicamos. Isso a gente já sabe, né? A gente já aprendeu lá. O Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, em menor ou maior grau, nós somos médiuns. Né? Ostensivos ou não. Nós nos comunicamos com Deus, com o nosso anjo da guarda, pelo menos. Né? Nós fazemos conexões pelo pensamento. Estamos com os pensamentos aqui misturados.
É tanto que aqui, ó, sem querer, sem eu nem saber, eu capto o pensamento de alguém que está na live, que está com a dúvida, e eu falo sem saber. A gente nem sabe, a gente é instrumento, né, Ronaldo? É assim. Então, nos influenciamos o tempo todo, uns aos outros. Simplesmente porque somos espíritos. Encarnados ou desencarnados, somos espíritos, estamos nos relacionando o tempo todo, através do pensamento, né? E em qualquer idade, criança, adolescente, né? A espiritualidade é uma realidade que interfere diretamente, aí a gente chega nas emoções, na emoção da pessoa. Né? Que as emoções básicas são respostas a estímulos externos, são automáticas, é instinto, né? A gente vai pensar o que fazer com ela, mas ela acontece de uma maneira que a gente não tem como prever e não tem como segurar, né? Vai vir. Agora, o que a gente vai fazer com ela é outra coisa. Dr. Sérgio Felipe, que é médico, é palestrante também, ele diz que aos 7 anos tem uma poda cerebral na criança. Ali é mais ou menos a idade que o quê? Que você completa a sua reencarnação. Então, até ali você está vendo o espírito. Então, às vezes, uma criança que está irritada demais, que está agitada, que é até diagnosticada como hiperativa, tem um componente das influências, né? Aí, observem, a gente não está dizendo que tudo é espiritual. Porque primeiro é a medicina. Primeiro é a medicina. Tem que ter o diagnóstico. Mas, paralelamente, deve fazer também um acompanhamento espiritual. Porque a gente sabe que está tudo ligado. Né? A gente tem esse conhecimento, um tratamento. E aí, quando chega na adolescência, tem outra poda. Aquela fase difícil que o adolescente, coitado, sofre tanto, né? A gente sofreu tanto. Por quê? Porque nessa fase vem à tona as outras encarnações que a gente teve. Na Quem nós somos, adolescência, né? Emerge assim, sabe? Sai lá do... Vem assim, ó, aí diz, o adolescente mudou. Não mudou, não. Estava lá, né, por precaução, por cuidado, guardadinho, mas está eclodindo. Na adolescência acontece isso. Então, vem características que é do seu espírito, realmente, mas que não estavam sendo ainda vistos, né? São fases que precisa prestar muita atenção, realmente. E aí a gente lembra, alerta para lá no capítulo 18 da Gênesis, que fala da nova geração nova, agora me confundi. Mas, enfim, geração nova, né? Que fala dos tempos chegados, alerta o quê? Que não só nesse período haverá suicídios, muitos, mas inclusive em crianças. Exatamente, né? E aí a gente... E eu lhe confesso que essa passagem desse capítulo era uma das poucas passagens da codificação que me deixam assim, ressabiados. É verdade. Ao mesmo tempo, é tão esclarecedor. Mas tem muitas coisas entre linhas ali, realmente. É incrível aquele capítulo. E aí, o que a gente tem que ter muito cuidado em casa, por exemplo, né, por conta dessas obsessões que a gente está falando, com os veículos de comunicação. A gente sabe o quê? Que existe um trabalho contra o Cristo, contra Jesus, que vai diretamente no sistema de comunicação. A gente sabe. Mais amplo, né? Não é? Por exemplo, num centro, a gente sabe que o que é muito atingido? Lógico que todos os setores, todos os departamentos, todas as áreas, a tribuna. Não é? Muito. Por quê? Porque ali quem está se comunicando está influenciando muita gente. Está falando, né? E aí, assim, é uma estratégia de desequilibrar o palestrante, por exemplo, ou a equipe da tribuna da casa, né? Porque também é um ponto que causa muita vaidade, é fácil, né, de você desequilibrar o outro. Então, a gente tem uma notícia boa, viu, Ronaldo? A gente sabe de movimentos que já foram atestados de que as pessoas, até por um cansaço que a gente está, né, de tanta maldade, de tanta violência, de tanto sofrimento, que as pessoas estão com uma necessidade maior de assistirem filmes que tenham valores morais mais edificantes, porque estão vendo fazer sucesso filmes da Disney, por exemplo, que tem essa conotação. Olha só. Então, eles estão preocupados com dinheiro. É com isso. É com a bilheteria. Mas, veja, que é uma pressão, é um movimento. E, de uma maneira torta, o que importa é que, opa, peraí.
Vamos deixar um pouquinho de lado violência, sexo, essas coisas que são apelativas, né? Então a gente tem que evitar dentro do lar também, não é só no cinema. Notícias ruins, né? A televisão, conteúdos sensuais, de violência, porque a gente tem uma tendência a se quedar ali, a se acomodar, a ficar, né? E é o quê? Uma porta de entrada para perturbação na família. Aí vai haver briga, ciúme, desentendimento, né? Vai haver desinteresse, gente se trancando no quarto, né? E aí a gente tem que pensar também o seguinte, do ponto de vista científico, Ronaldo. Se você não tiver uma ocupação na sua mente, uma ocupação, um foco, um propósito, né? O que é que vai acontecer? Sua mente, naturalmente, vai procurar os seus medos. São os transtornos mentais. Em segundo lugar, vai se ocupar da demanda dos outros. Então, por exemplo, uma mãe que vive só para o filho, né? Se o filho viaja, se o filho se casa, fica atordoado, não sabe o que fazer, fica em função do outro, em função de um vizinho, em função de um marido. Então, é a segunda opção. E na terceira opção, o cérebro da gente vai procurar o prazer. Comer, beber, comprar, sexo desregrado. Lógico que de uma maneira exacerbada, né? A gente não está falando do normal, mas assim, uma coisa exagerada. É esse caminho que o cérebro da gente vai fazer. Né? Então, a vida é que começa a controlar a pessoa. E não é a pessoa mais que é protagonista. Isso é um perigo. Isso para obsessão é uma maravilha. Para o obsessor. Porque ele quer Porteira escancarada. Não é aberta. Entra quem quiser, né? Então, já tem esse movimento, graças a Deus, né? A Joana de Ângeles nos traz a questão do evangelho no lar. A partir do momento que a gente faz, a gente já começa a ter um amparo, obviamente, mas a gente deve tentar manter uma conduta, né? Ela diz que a gente, depois do evangelho, não deve nem sair de casa, se possível. Ficar para aproveitar, absorver aqueles fluidos positivos, né? E os espíritos dizem o seguinte, que você só consolida mesmo o evangelho no lar, no sentido de, assim, de contar mesmo com aquela presença da espiritualidade, né? De uma forma muito engajada, depois de 10 anos. Porque a gente oscila, né? É normal. A gente faz evangelho, termina ligando a televisão. Vai como nos convém, né? Exatamente. Então a gente precisa aí de um tempinho para realmente, opa, não, o negócio é sério, né? E aí com isso, a gente eleva a nossa faixa vibratória, né? Também com a oração, com a leitura edificante, com a boa música, com o estudo, né? Principalmente porque o estudo abre pra gente, né? Mas especialmente com a ação do bem, com a ação do bem, porque uma fé sem obra é uma fé morta, como já nos dizia Tiago, né? Então, às vezes, alguém não quer participar, o filho não quer participar, a gente não deve insistir, porque aí começa a tomar uma aversão. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar o exemplo, vai fazer, independente de qualquer coisa. Deve se convidar. Mesmo que diga, não, eu não quero participar desse, tudo bem, mas na hora, vai começar agora, quer vir, quer ficar escutando, né? Porque vai ali sensibilizando, e às vezes a pessoa, quando é resistente, fica com vergonha de mudar de ideia, né? Aí não quer, por um orgulho. Então, o fato de você convidar, olha, vamos, sou eu que estou fazendo o movimento, né? Não é o outro. E aí, a família não fica, nesse caso, não tem como. Aqui tem aqueles que não ficam alinhados, né? Não são espíritas, ou são espíritas, mas não são praticantes. Por que que isso acontece, né? Aí a gente tem que lembrar uma coisa. Não é porque elas precisam. É também, lógico. Mas a gente é que precisa. Muito mais. Porque a gente sempre bota para o outro. Quem precisa é a gente. Quando eu tenho um familiar difícil na minha casa, quando eu tenho alguém que é rebelde, que não quer participar das coisas, o desafio é para mim. Quer falar alguma coisa, amor? Você quer falar? Tô lembrando de uma passagem, não lembro o livro, que Jesus fala com a Joana de Cusa, né? Que ela vai conversar com ele sobre os problemas do marido, a situação toda. Jesus faz: Joana, quem sabe mais, né? Isso. Ou ele. Aí, exatamente, a responsabilidade nos cabe maior bem isso aí. É da gente, né? Tem uma pessoa que está dizendo assim, Pati Freitas, estamos cansados de relações, de conflitos, exatamente, e estamos carentes de aconchego e a paz.
E aí, Paty, que sejamos nós, aqueles que possamos, né, levar a paz, deixar o lar em paz, né? O conteúdo do outro é do outro. Às vezes o pai tem uma missão, a mãe, né, de conduzir na vida, mas até onde for possível. Ele não é responsável pelo outro, não. Nós não somos responsáveis. Exatamente. É senha de cartão de crédito, né? Pessoal intransferível. Cada um vai fazer a sua redenção, não tem jeito não, né? Então, o que é que está pedindo da gente, como familiar, né? Em vez da gente impor, fazer proselitismo dentro de casa mesmo. Paciência. Renúncia. Abnegação, né? Oração por aquela pessoa. É a gente que está pedindo para a gente. Quando a gente não pode mudar uma situação, é porque é a gente que tem que mudar. Tem que mudar. O convite é esse. É o contrário, né? A gente fica querendo que o outro mude para a gente ficar ali, né? Sem o esforço, né? Então, a gente tem que evitar essas disputas, porque disputa é porque a gente está, o quê? Muito orgulhoso. A gente quer vencer também. A gente quer disputar até com Deus. A gente sabe, tem as leis da consciência. E a gente fica teimando, sabendo que o negócio vai dar errado. Né? A gente, não, mas eu vou. Eu quero botar o dedo na tomada para ver como é o choque. Né? A gente faz isso. Então, assim, a gente não avança sem a primeira da bem-aventurança, que é a humildade, que é a base, terra, humus, né? Tudo parte dali, não consegue não. E é paciência e é sacrifício mesmo, como diz Emmanuel. No Pensamento e Vida, Emmanuel diz, é humildade, paciência e sacrifício, no capítulo que ele fala de família. Olha só o desafio, né? Tem uma pessoa que eu conheço, Ronaldo, e amigos queridos, a Vani, do escutatório, Girlane, minha amiga, sócia, irmã, uma querida. Tem uma pessoa conhecida minha, de um centro que eu frequento, um dos, que ela faz o evangelho do lar, né? Há 30 anos. Rigorosamente, sabe, com frequência. O marido nunca sentou na mesa para fazer com ela. Nunca. É uma frustração dela? Lógico que ela gostaria, mas ela faz tudo o que pode. Ela até um tempo meio que tentou, né, convencer. Aí depois ela percebeu que, não, ali ela fazia parte dela, orar, colocar ele nas vibrações. No tempo dele, ele vai despertar, né? Então, assim, quando Deus entra no lar da gente, ele beneficia toda a família. Mesmo que o outro que esteja ali não esteja querendo prestar atenção, né, esteja desgostoso com a situação, mas vai ser todo mundo beneficiado, né? Nós passamos por verdadeiros tratamentos. Isso aí está no Primeiro Testamento, viu? No Antigo Testamento, para quem chama antigo, né? No Primeiro Testamento, olha só. Não é coisa de agora não, né? Então, como é que a gente vai envolver essas pessoas, às vezes uma criança? A gente tem que se adaptar. A gente tem que trazer uma historinha engraçada para a criança, mas se não conseguir, deixa ela na sala, né? Não adianta forçar a barra, né? Um adolescente toca um violão, você pode tocar uma musiquinha aqui pra gente, porque a pessoa tem que se engajar. E dar tarefas, sabe? Fulaninho, você fica responsável por pegar a água. Porque a gente vai se engajando, aí ele vai se sentindo importante, se sentindo útil, né? Tem que ser assim, a gente não pode não pode ser fariseu de ficar pensando, tem que ser um ritual assim. Não. Isso. Ai, meu Deus, tem não que ser assim. Tirar essa ideia de que o evangelho não é uma coisa chata, né? Exatamente. É uma coisa metódica. Né? Caramba. Não, tem que ser eu vou agradável, receber Jesus. Tem que ser gostoso. Nossa, um visitante desse, hein? Então é isso. Então a proposta é primeiro com a gente. A tarefa, Patrícia, né? Diga. Patrícia comentou novamente aí, viu? Disse, somos nós que precisamos ofertar o amor, o perdão e a paz que o outro ainda não consegue ofertar. Exatamente. É um dever da gente, viu, Patrícia? E uma caridade, né, que a gente está fazendo também, contribuindo, né? Chico Xavier recomendava que colocasse
Gostei. Um pote de biscoito na mesa para as crianças. Olha que coisa Sim, mais sim. linda. Olha aí, tá vendo? Eu ia lembrar isso aí Uma ideia também. boa, viu? Eu sou comilona, eu gostei dessa ideia. Aí a gente está falando o quê, gente? A gente está falando de mudança de hábitos, de comportamento. A gente ser o primeiro a fazer isso, né? Aí eu quero lembrar Marta e Maria, quando, as irmãs de Lázaro, né? Aquela família que Jesus Uhum. adorava, amava, era muito amigo. Então, a gente lembra dessa passagem, quando Jesus chega, o que é que Marta faz? Né? Maria está lá nos afazeres, né? E a outra não, a outra se encanta com as palavras de Jesus e é uma visita que não ia sempre, né? Então Uhum. ela aproveitou. Naquele momento, a gente tem que não é só a gente se fixar no espiritual, mas priorizar. Então ela priorizou naquele momento, né? Mas aí Marta reclama de Maria a Jesus, porque ela não está ajudando. Dizem que Marta cozinhava bem pra caramba, viu? Aí Jesus diz: Marta, Marta, né? Estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Olha a palavra, Acabou-se. afadigada. Está em Primícias do Reino, viu, gente? No livro Primícias do Reino de Amélia Ivone, Rodrigues. ou de Amélia Rodrigues, por Rodrigues. psicografia de Divaldo. Exatamente, é maravilhoso. Afadigada é o quê? Eu estou tão envolvido, tão ocupado, tão sobrecarregado demasiadamente que eu estou no automático, eu não estou mais pensando, eu não estou refletindo. E aí Joana disse que isso é um problema, a gente não costuma refletir antes de agir, realmente é, né? Aí Jesus começa a falar uma parábola para ela. As histórias são muito significativas, né? Porque ela tira a gente do ambiente e a gente vai para a história. Aí olha só a pedagogia de Jesus. Contou uma parábola. Sabe o que era a parábola que Jesus contou para ela? Era o que tinha acontecido na casa dela. Ele disse: Olha, Marta, um rei chegou no seu reinado, tinha uma mensagem importante para trazer, mas a pessoa não prestava atenção. Ele contou o que tinha acontecido, mas ela captou, ela entendeu. Aí ela diz assim, ó: desculpe-me, mestre, são os velhos hábitos muito arraigados. Olha aí, hábitos. Então a gente fica no automático, né? E aí Jesus diz o seguinte, ó: para atingir a plenitude, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas dos pais. Olha só, ele usa a palavra arrebentar as algemas. Ele está falando de quê? De esforço. Precisa de esforço, Esforço. né? Mas está falando de se entregar. A gente tem que ficar à disposição de Jesus para ele agir na gente, à disposição de Deus. Como é que a gente faz isso? Quando é que a gente se coloca à disposição? Quando a gente se conecta, quando a gente pensa, quando a gente faz uma oração, quando a gente respira com calma. A gente está abrindo brechas, literalmente, viu? Porque quando a gente respira, a gente abre espaço entre os pensamentos. E isso acalma e descansa a mente. E isso aqui é psicologia positiva, assim, e é ciência, não é invenção, não. Né? Então, isso Verdade. evita, por exemplo, doenças como o burnout, que é o cansaço, né? Pelo estresse. Então, quando a gente faz isso, a gente abre. Quando a gente abre, o que é que acontece? A gente está suscetível às boas inspirações. Então, naquele momento, a espiritualidade aproveita a gente de uma oração, de um estudo, de uma respiração e age na gente. Age como? Influenciando positivamente. Então, precisa desse momento. Olha, não é à toa que Alcione, no livro Renúncia, diz que a mensagem do Cristo tem que ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida é o quê? É o que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, está assistindo uma live, né? A gente está conhecendo, lógico. Meditada é isso, é se colocar à disposição, se abrir, né? Pensar sobre. Depois você vai para o sentir. O sentir, gente, é o evangelho. O sentir é o evangelho, né? E o viver simplesmente é uma consequência de tudo, de todo esse processo. Depois que você passa por esse processo, você não fica ileso à mensagem do Cristo. Então você vai realmente vivenciar. O viver é o testemunho, não é vivenciar no sentido de
em berços esplêndidos, não, e tá tudo ótimo, agora você feliz pro resto da vida. Não é isso, não. É o testemunho. Aí vem o testemunho, porque tem gente que pensa assim, quando eu me alinho com as leis divinas, eu estou me comportando bem, nada de mal vai me acontecer, vai dar tudo certo, não vai vir problema. Não, aí é que vem. Se prepara. Porque a ideia é essa. A ideia é preparar para você Justamente. aguentar. Né? Então, quando Tem, você tem um se ditado, prepara, né? quando você está... Tem um ditado que Sim, diz, né, que para o oleiro, para o vaso ficar pronto, joga ele no fogo primeiro, né? Ele tem que passar ali pela fornalhinha para poder ficar pronto. exatamente, exatamente. Então, a gente mudar o comportamento, entender quais são os hábitos da gente, exige um esforço, né? É, lá no livro Atitudes Renovadas, de Joana de Ângeles, por Divaldo, né, tem um capítulo, Emoções, não sei se você lembra, capítulo 22. Emoções, ela no próprio capítulo ela diz assim, olha, ela dá muitos roteiros de como você agir no mundo, renovar suas atitudes, mas nesse capítulo é assim, se você não controlar suas emoções, você não vai fazer nada. Ela diz assim, ó, o equilíbrio é a postura ideal em todas as circunstâncias da vida. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Você põe tudo a perder. Né? Então, emoções é o quê? Emovere, do latim, que é se mover. Então, a gente tem que se mover, né? Sem um equilíbrio emocional, não vamos para canto nenhum. Que hoje chama até, não é nem mais inteligência emocional, chama cognição socioemocional, porque vai mudando, né, o nome para ficar mais bonito, né? Aí vai alterando. Mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, a emoção vem para a gente em milésimos de segundos. Não dá tempo. 9, 13 segundos já veio, já a adrenalina, a gente já ficou com a pupila dilatada. É uma coisa. O animal age nessa hora. Ele vai morder, ele vai atacar, ele vai, né? Mas a gente, aí é quando ela diz que a gente tem que refletir. A gente pensa, nós somos seres humanos pensantes, a gente tem capacidade de concatenar. Então a gente vai elaborar o pensamento. O que é que eu vou fazer com essa emoção que está me vindo agora? Eu paro. Como é que eu paro? Saio do lugar, vou tomar uma água, eu respiro, para justamente evitar que haja no automatismo, no instinto, né? Que nós somos seres pensantes. Então, quando eu digo assim, fulano é agressivo, ele não é agressivo, ele tem comportamentos agressivos. Porque quando você diz ele é agressivo, você está dando uma sentença, ele vai ser agressivo para o resto da vida? Não, Acabou. a gente muda, né? Exatamente. Coitado. Fica... Então, não é isso. Eu tenho comportamentos, né? Eu tenho como identificar padrões de comportamento, fazendo o roteirinho de Santo Agostinho, que está lá na questão 919. Não dá tempo de falar sobre ele aqui na live, mas ali tem um roteiro esmiuçado, tão atual. Eu trabalho com desenvolvimento humano organizacional. Minha querida Girlane também. Olha, isso é tão atual, aquele roteiro de Santo Agostinho. A gente usa em empresa. Para você ter uma ideia, né? Com outro nome, né? Quando eu consigo fazer isso, ter um controle, né? Administrar minha emoção, eu me equilibro, naturalmente, eu regulo o outro. A gente chama de regular. Eu regulo o outro com a minha calma, com a minha tranquilidade. Então, a primeira coisa no conflito é eu ficar calmo. Eu vou ter que pedir desculpa a essa pessoa sem ter sido eu o causador? Vai pedir. Para que haja paz, vai. Qual é o problema? Olha o orgulho aí da gente. Desculpe, eu talvez não tenha me comunicado bem, eu não soube me expressar. A gente vai trazer para a gente a responsabilidade. Não é a gente que sabe um pouquinho mais? Não é? Então, qual é o problema de fazer isso para um bem maior, Ronaldo? Vai doer o quê? Né? A gente vai aí, ó. Jesus controlou o máximo possível as emoções dele, né? Lógico. Então, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma dimensão da afetividade, que não precisa do outro. Joana diz que a afetividade não tem que ter duas pessoas. Eu posso ter afeto, ser uma pessoa afetuosa, sem o outro me corresponder. Isso não existe. Né? Ela diz que tem que tirar esse paradigma. Tem gente que pensa que tem que ter o outro. Eu sou afetuosa com fulano porque fulano é comigo. Não, então você não é afetuoso. A troca, né? Retribui Sempre quer negociar, né? Isso, exatamente. Pode ficar naquela que o outro complete a gente, que o outro, né, faça a tarefa pra gente. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente voltou agora para casa, né, a gente diz tudo começa em casa, né? Na família.
Aí a gente usa a expressão em casa, né? Começa em casa. Vamos pensar que tudo começa primeiro é na casa mental, que André Luiz fala. Começa na gente, na casa mental da gente, ó, no consciente, no subconsciente, no superconsciente. É aqui. Então, a mudança tem que ser na gente. Para Verdade. atuar na casa física, para atuar no mundo, para atuar no mundo espiritual, né? A gente precisa Tem o que ser quê? o De começo, né? conhecimento. É o começo. A gente precisa de conhecimento para isso, logicamente. Precisa da vontade, que está lá no Pensamento e Vida também, o capítulo, é importante. Vontade E é do um. esforço. Olha o que os espíritos dizem que a gente poderia conseguir muitas coisas com pouquíssimo esforço. Porque a gente não tem a vontade. Acho que é a questão 909. É, 909. Com muito Por pouco aí. esforço, com muito pouco esforço, a gente conseguiria mudar os hábitos. Por quê? Por que fala que com muito pouco esforço, se há pouco Jesus disse, quebra as algemas? Porque quando a gente faz o primeiro esforço, na boa vontade, a gente angaria para nós a companhia dos bons espíritos. Não é isso, E Ronaldo? aí reforça Todo mundo se tudo, interessa e quer exatamente. ajudar a gente. Né? Então, assim, não tem desculpa. A ciência já diz também que a interferência aí dos fatores genéticos é só 30%. A atitude da gente vai, 50% depende dos nossos atos, a nossa evolução. A ciência que está dizendo, né? Agora eu queria falar de um sentimentozinho. A gente está quantos minutos, hein, Ronaldo? Eu estou aqui sem relógio. Ia te dizer agora, tô com a tarefa em graça te dizer, faltam 5 minutos. Beleza, vamos fechar aqui. Não se preocupe, não. Aí eu queria só, eu gosto muito de quando assim converso com as pessoas, sabe, Ronaldo, trazer as coisas práticas. Porque a gente Uhum. fala, mas a pessoa, sim, é isso, eu sei que é isso, mas como é que eu faço no dia a dia, né? É isso. Então eu gosto de trazer a Exatamente. coisa prática mesmo, né? Então vamos lá. As emoções, elas funcionam em pares. Essas emoções básicas, raiva, medo, alegria, né, que são importantes, tem que ter. Aí, por exemplo, a emoção raiva, quando ela vem, o que é que ela está querendo dizer para a gente? Ela está querendo dizer que eu estou de frente a um obstáculo, algo que está me atrapalhando, um opositor, um impedimento. Aí eu fico com raiva, quando eu não consigo fazer o que eu quero. Como é que eu vou fazer para combater isso? Se eu tenho um opositor, eu vou desenvolver minha empatia. Em vez de ver os opositores e os impedimentos, eu vou ter que prestar atenção, eu vou ter que tentar me aliar com a pessoa, eu vou ter que ser um aliado, vou ter que trazer para a minha tribo, ou eu ir para a tribo dele, vou ter que pensar em que eu tenho afinidade com essa pessoa. É ali naquele campo, porque é na dimensão do sentimento que a gente muda, viu? Só do Uhum. sentimento. Não adianta pensar racionalmente, não. Então, como é que eu vou tocar o outro? Se acontece alguma coisa, em vez de eu perguntar assim, o que é que aconteceu? Por que você está assim? Por que você está com raiva? O que foi que aconteceu? Não, eu vou perguntar, como é que você está se sentindo? O que é que você está sentindo? Porque quando a pessoa vai para dentro para buscar isso, o sentimento, ela já deu uma amenizada. É nesse campo do sentimento que ela vai ficar mais aberta e que ela vai mudar. Né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, quando eu estou com raiva, que a gente às vezes está e nem sabe, né? Por quê, né? Acorda irritada. Aí a gente tem que pensar assim, ao contrário, por que que eu estou com raiva? O que foi que aconteceu que me impediu de fazer alguma coisa, né? Qual foi o obstáculo que eu encontrei, que eu estou irritada? E aí você vai lembrar, vem à sua mente, né? E aí você vai trabalhar naquilo, porque assim, as emoções a gente não pode descartar nem negar, a gente tem que acolher. Eu tô com raiva, realmente, eu tenho que admitir, eu tô com raiva, mas sim, mas tudo bem, o que é que eu vou, o que é, qual é o motivo e o que é que eu vou fazer com relação a isso? Só esse movimento já vai tranquilizando, sabe? E aí, quando você começa a identificar as emoções, que você tem que fazer isso, identificar emoções, você começa automaticamente a conseguir fazer a leitura das emoções do outro também e compreender o outro, porque você sabe como é difícil o processo. Então, meu querido, o que eu quero deixar aqui, né, para os amigos que estão caridosamente com a gente até agora, é que a tarefa, né, começa na gente.
do lar, né? Não é no outro, não são os outros. Os outros podem ter as dificuldades, lógico que vão ter, mas é para mim, é para que eu possa melhorar, para que eu possa testar meus limites, para que eu possa exercitar minha paciência, minha renúncia, meu sacrifício, porque vem com essa conotação. A família é ali onde a gente vai, né, ter esses aprendizados, né? Então, toda vez que a gente pensar, né, nessas disputas, esquecer o orgulho, realmente, deixar para lá e ser aquele que dê um passo para trás. Porque vai ser tão melhor mais na frente, né? E a gente vai, aos poucos, se desvencilhando dessa questão de sempre ter que dar a última palavra, sempre ter que vencer, sempre ter que estar certo. Sim, você não sabe. É o suficiente, Deus sabe, é o suficiente. É o coração da gente. E não quem está vendo, quem está o outro, né? Sempre com o outro, sempre com o outro. Não, é com a gente mesmo, né? Então é isso. Eu quero Isso agradecer, tira né, o a peso, todos né? que... Tira o peso, Tira liberta. o peso dos nossos ombros. Liberta, Liberta, é verdade. É como o Divaldo diz, olha, se alguém não gosta de mim, o problema é dele, né? Se alguém... é ele com ele, não é comigo. A gente tem que aprender a não carregar o conteúdo dos outros. O É ódio do verdade. outro, a tristeza do outro. É do outro, não é meu. A gente tem que ter isso muito claro. Senão a gente vai se sobrecarregar, vai se estressar, né? Vai se auto-obsediar, inclusive, né? Ronaldo, minha Cris, gratidão, viu, por essa tarde, por essa conversa. Gratidão aos amigos que estiveram aqui gentilmente, né? não, a gratidão é toda nossa. Um prazer enorme ter conversado com você sobre esse tema tão importante que é a base familiar, né? Que é a família. Se a gente espera um mundo de regeneração que vai vir, é preciso também pensar sempre que a família precisa estar melhorada também, né? É, Não vai acontecer nada por osmose. não. A gente é que determina o mundo que a gente vai morar, habitar de acordo com a nossa condição moral. Então, no mundo de regeneração, só existe se tiver pessoas em fase de regeneração. Não adianta, não. Não é um lugar Perfeitamente. físico, não. Ok. Minha querida mãe, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. A todos que ficaram com a gente, né, até agora. Nossa gratidão. E espero você, Obrigada. assim que essa pandemia permitir, que a gente possa se encontrar fisicamente. Você vem aqui em nossa casa nos brindar Vou com a sua sim. presença e com o seu conhecimento. Vou sim, se Deus quiser. Obrigada também, né, pelas trocas aí. Um beijo a todo mundo, uma boa semana. Fiquem com Deus. Abraço, gente. Até a próxima.